Boa noite a todos e todas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós, amém? Motivo de alegria, motivo de satisfação poder estar aqui com vocês, alegria de poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, e principalmente pelo que essa igreja representa, como foi mencionado aqui, o nome do saudoso pastor Natanael Rinaldi, que nos deixou saudade, e um homem que auxiliou muitos também a darem a razão da sua esperança. Então é uma honra poder estar aqui com vocês, numa comunidade que com certeza tem sido alimentada na verdade, uma comunidade que com certeza tem sido instigada a andar na fé, até que o Senhor volte. O que eu posso falar hoje para vocês, nesse 23º ano? O que nós poderíamos hoje pensar e meditar como igreja do Senhor? O que nós poderíamos pensar e meditar sobre o nosso papel como igreja, num país onde a ideia de evangélico tem sido tão ruim e negativa, onde muitas igrejas têm cedido ao pragmatismo e não às escrituras. Aquilo que funciona deve ser usado, não aquilo que é ensinado nas escrituras. Funcionou, agrega pessoas, traz gente. Então é isso que nós queremos. E infelizmente, em nome do pragmatismo, que nós temos vivenciado tanto e visto tantas igrejas buscando isso, muitos têm, infelizmente, naufragado na fé. Mas nós temos um papel como igreja do Senhor, porque temos uma missão que já perdura aí, nada mais, nada menos do que 2000 anos. Um chamado ao longo dos séculos, aonde cada fase da igreja, em cada período do tempo, é chamada para carregar essa tocha e passar para outra geração. Foi assim nos dias dos profetas, foi assim com Moisés passando a autoridade dele para Josué, do Josué passando para os anciãos, e depois chegando o período dos juízes, que entra numa crise profunda. Isso demonstra que nós, como igreja do Senhor, temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de, em cada geração, manter acesa a chama da verdade, amém? Uma responsabilidade, primeiro, particular, porque a igreja não é feita só de um grupo de pessoas num ajuntamento. A igreja é feita de gente que teme a Deus, que ama a Deus, que o busca. E aí, quando essa igreja, formada de cada um que ama a Deus, que o busca e que o teme, quando nós nos juntamos, temos o poder do Senhor entre nós. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite sobre uma igreja muito especial na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5, Apocalipse 2, versos de 1 a 5. Eu gostaria de falar sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem gente procurando o texto, mas não teve coragem de falar misericórdia. Mas misericórdia teremos, vamos lá. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos
e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? A igreja mencionada nesse texto é a igreja de Éfeso, que é uma igreja que tem um histórico brilhante, uma igreja formada por pessoas notáveis na história da fé, uma igreja cuja fé é extremamente importante para as igrejas da região, porque ela tem um longo histórico de pessoas muito importantes que fizeram parte dessa igreja. Nós temos Paulo como iniciador do trabalho da igreja de Éfeso, mas a história eclesiástica mostra mais alguns nomes relacionados a esta igreja. Paulo funda esta igreja. João, o apóstolo João do Apocalipse, que escreve o livro de Apocalipse, ele é aquele que vive durante a sua vida em Éfeso. Assim também como Maria, a própria mãe de Jesus. Segundo a história eclesiástica, é para lá que João leva Maria num período de grande perseguição da igreja. Se você for a Éfeso hoje, eu estive em Éfeso alguns anos atrás, se você for a Éfeso hoje, você vai ver lá um grande monumento levantado, erguido, em homenagem a Maria. Tem uma estátua bem grande, doada por uma entidade, se não me engano, europeia, e eles doaram aquela estátua em homenagem a Maria, porque em Éfeso que Maria morre. É em Éfeso que João, o apóstolo, combate uma das heresias mais fortes contra a igreja de Cristo, chamada gnosticismo. A igreja de Éfeso, portanto, é uma igreja forte doutrinariamente. Ela é uma igreja que possui uma rigidez doutrinária muito forte, que nos parece ser fruto da interação desses grandes nomes da fé. Você imagina? Pensa aí. Pensa bem, você imagina ser membro de uma igreja que a mãe de Jesus frequenta. Imagina você ser membro de uma igreja que João, o apóstolo, que andou com o Senhor, frequenta. Quantas histórias João não deve ter contado para essas pessoas? Quantas situações não foram compartilhadas com essa igreja? Uma igreja que tem Paulo, o grande apóstolo, como seu fundador, um homem com habilidades enormes, com a capacidade muito grande, com um conhecimento maior do que todos os outros apóstolos juntos. Éfeso, portanto, é uma igreja notável, é uma igreja que tem firmeza doutrinária, mas Éfeso tem um problema só. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu quero que você medite comigo em Éfeso, a igreja de uma única reprovação divina. Éfeso, a igreja de uma única reprovação divina. Quando eu falo única reprovação divina, eu não estou divinizando a igreja de Éfeso. Não estou dizendo que não existiam problemas interpessoais, conflitos, dificuldades, pecados. Mas essa igreja é uma igreja que, quando nós lemos a carta de Paulo a ela,
nós percebemos que não há um ajuste doutrinário, como acontece, por exemplo, com a igreja de Corinto. Como acontece, por exemplo, com a comunidade dos Gálatas, ou a comunidade da Galácia. Como acontece, por exemplo, aos cristãos dispersos, para quem a carta aos Hebreus é enviada. Nós percebemos pela leitura de todos esses livros que existem tensões teológicas, até na igreja de Tessalônica, que é reconhecidamente uma igreja modelo, mas teve uma dificuldade de compreender a questão da volta do Senhor, e isso criou uma celeuma, e Paulo teve que escrever uma carta corrigindo os problemas. Quando você lê qualquer epístola, lembre-se disso, primeiramente foi escrita para uma comunidade, que não é a nossa. Primeiramente foi escrito para uma comunidade. Essa igreja, portanto, tem um histórico fabuloso, majestoso. Uma igreja que tem colunas dentro dessa igreja, gente que é capacitado, que andou com o Senhor, que tem um histórico de fé admirável, mas quando Deus chama a atenção, quando Cristo chama a atenção dessa igreja, Ele chama a atenção dela por uma única reprovação. E essa reprovação não é doutrinária. Essa reprovação não passa por questões relacionadas ao conhecimento. Ela conhece, ela sabe, ela identifica, ela é implacável com os falsos apóstolos, percebe? Ela é implacável com os nicolaítas, percebe? Ela é uma igreja, portanto, extremamente zelosa no que diz respeito à doutrina. Não são pessoas que estão brincando de ser igreja. Não. É uma igreja extremamente cônscia do seu papel. É uma igreja que percebe exatamente a sua missão. E sendo a igreja a primeira das 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ela recebe uma única reprovação como igreja. Quais? Vocês vão ter que ter paciência comigo trocando óculos, porque depois dos 45 não dá mais para usar só um, pessoal. Quais as principais práticas que promovem a letargia da igreja? O que nós podemos entender na reprovação divina à igreja de Éfeso? Que lições nós podemos tirar desta igreja que é doutrinariamente sadia, tem um excelente histórico, mas é reprovada por uma questão? Que práticas promoveram a letargia da igreja, a ponto de Jesus dizer: olha, despertem, acordem, sejam atentos. A primeira prática que nós percebemos na reprovação do Cristo à igreja de Éfeso é a frieza nas relações interpessoais. Sabe por quê? Porque ele chama a atenção que lhes falta o primeiro amor. Às vezes, uma igreja, ela é extremamente capacitada, ela tem um coral muito bom, ela tem um conjunto musical, ela tem equipamentos, ela tem gente formada nas áreas aonde atuam na sua igreja. Como seria bom, né? Eu acho que é o sonho de todo pastor isso.
Cada área da igreja tem alguém formado naquela especialidade. Como é bom isso? Infelizmente, nem sempre conseguimos, mas isso seria muito bom. A igreja de Éfeso é essa igreja que Jesus reprova porque falta nela agora o primeiro amor. Aquele amor que nos tocou e que mexeu com a nossa estrutura ao conhecer Jesus. Aquele amor que nos motivava a falar de Jesus e ser extremamente inconveniente de tanto falar dele. Com o tempo, a gente encontra uma zona de conforto, onde nós não precisamos mais passar pelo ridículo de tanto falar de Jesus. Percebe isso? Aquela igreja, então, é uma igreja firme, mas tem problema com amor. Ela tem problema numa área que é extremamente necessária. Ela tem frieza nas relações interpessoais. A igreja não é constituída de terreno, tijolos e concretos, mas de pessoas que precisam de reconhecimento com base em sua devoção e auxílio em suas fraquezas e limitações. Reconhecimento com base em sua devoção. Quem não gosta de ser reconhecido em algo que realiza? Reconhecimento, irmãos, é algo bom e necessário. O problema é quando o reconhecimento se torna fundamental no trabalho que eu realizo ao Senhor. Porque aí o fator motivador não vai ser mais a obediência ao Senhor. O meu fator de motivação não será mais a obediência ao Senhor, mas será os holofotes. Mas reconhecimento é bom, nos fortalece no ministério. Quando você acha que está trabalhando, e parece que as coisas não estão indo, e você idealiza algo para o seu ministério, algo na sua área de atuação na igreja, e parece que é você carregando tudo, parece o ministério do homem, ou o exército do homem ou da mulher, o exército de um homem só, ou de uma mulher só. E aí quando você recebe um elogio pelo trabalho realizado, pelo esforço, pelo zelo, Deus usa também isso para nos elevar, para nos erguer, para nos fortalecer, para nos ajudar, porque nós precisamos desse apoio. Parece que a igreja de Éfeso tem problemas nas relações interpessoais. Parece que essa igreja tem dificuldades terríveis com aquilo que é o amor. Numa época, amados, em que podemos ver tantas pessoas dizendo que amam, e quando nós mais precisamos, contamos talvez nos dedos de uma mão aqueles que estão do nosso lado. Porque é muito fácil todo mundo da igreja te amar quando você está com um emprego bom. Vai abrir a geladeira, tem que abrir com cuidado, porque se abre a porta, aquela picanha cai, você tem que segurar a porta para a picanha não cair com o pé, empurrando lá para dentro. Parece muita gente na sua casa nesse período. Muitas pessoas nos amam quando nós temos algo a lhes oferecer. Por isso que o melhor amor são as pessoas que mais amam e que nós devemos respeitar profundamente, são aquelas pessoas que cuidam de nós em momentos que nós não tínhamos nada para lhes oferecer. Sabe, aquela pessoa que te ajudou um dia e que não tinha nenhum interesse, o único interesse era a motivação de Deus no coração dela para ser bênção na tua vida.
Lembra disso? Amém? A única motivação é isso: ser instrumento de Deus, porque Deus a tocou para te abençoar. Não esqueça dessa pessoa. Seja grato. A igreja de Éfeso, ela mesmo sendo doutrinariamente uma igreja forte, admirável, ela tem dificuldades naquilo que é a liga da perfeição da igreja: o amor. Estamos vivendo, irmãos, um período muito crítico, principalmente na era das redes sociais, que os nossos relacionamentos se tornam cada dia mais virtuais. Tudo é virtual. Compra virtual, namoro virtual, amizades virtuais. Principalmente nessa era, onde as pessoas estão tão fechadas em si mesmas, precisamos sim melhorar as nossas relações interpessoais na igreja. Conhecer as necessidades, saber as dificuldades, andar junto. Éfeso recebe uma reprovação divina porque deixa de ter o primeiro amor. Os olhos da igreja de Éfeso já não brilham mais. Já não tem mais aquele ardor incansável. Jesus diz: vocês perderam isso. Não se esqueça jamais que uma igreja é constituída de pessoas de carne e ossos, não de paredes, não de pisos, não de tetos, não de estruturas físicas, mas estruturas espirituais. São essas estruturas mais importantes da igreja. Sabe por quê? Porque não importa o quanto você tem. Quando você está em cima de uma cama, vai ser o quanto você é que vai aproximar pessoas ao redor de si. Quando você passar uma crise na sua vida, vai ser a forma, na mesma medida que você ajudou outros, que Deus erguerá outros para te abençoar, te consolar, te ajudar, te dar uma palavra de Deus no meio do emaranhado de coisas que você não consegue perceber como tratar. Ame mais. Amém? A segunda prática que parece que estava estagnando ou promovendo uma letargia espiritual na igreja de Éfeso, parece ser uma ausência de autoanálise. Ausência de autoanálise contínua de sua espiritualidade. Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Sabe por quê, irmãos, que às vezes nós esquecemos com tanta facilidade coisas, ações de Deus, e nos sentimos às vezes enfraquecidos em situações que são às vezes repetidas nas nossas vidas, porque temos uma mente muito curta de lembrar a bondade de Deus em nós. Começa a lembrar da onde Deus te tirou. Começa a analisar sempre o que Deus fez na tua vida. Eu falei para uma pessoa hoje: sabe por que que você tem muitos problemas de saúde? Porque você só olha a vida de uma forma ruim. Os meus olhos são o quê, segundo Jesus? Janela do quê? Se os meus olhos são ruins, se eles são bons,
Tem gente que é muito negativa. Tudo é ó dia, ó azar, ó miséria. Tudo é reclamando. Vai atrás de um emprego, já vai dizendo, não vai dar certo. Porque é a 10ª entrevista esse mês que eu vou, então não é possível que Deus vai fazer um milagre hoje. É a 10ª. Ausência de autoanálise contínua de sua espiritualidade. Jesus disse, lembra onde caíste. Sem rever metas, não conseguiremos perceber o quanto estamos dentro ou fora das expectativas divinas. Como é que você sabe que está crescendo espiritualmente? É igual o berçário lá das crianças, lá da igreja. Tem lá papel de parede, toda decorada com papel de parede, e tem aquelas reguinhas, né, de medir a altura das crianças. Aí cada criança foi lá, se mediu, e os pais colocaram os nomes de cada um. Como é que sabe que está crescendo? Porque toda vez que ela chegar lá, eles vão ter, a partir daquilo, tem uma meta de crescimento. Marcou-se algo. Se nós não tivermos a ideia de uma análise contínua da nossa espiritualidade, determinando aonde queremos chegar e revisando o porquê que chegamos aonde chegamos, nunca vamos amadurecer na presença do Senhor. Tem gente, irmãos, que fica esperando o milagre de Deus todo dia, quando Deus quer realizar o milagre através dela. Nós vemos exemplos disso na Bíblia. Deus, em certo momento, matou 185 mil assírios. Israel não levantou uma lança, uma espada. Um anjo de Deus destruiu 185 mil assírios. Mas por que Deus não fez da mesma forma em Canaã? Por que Deus não agiu da mesma forma com as cidades de Canaã, a cidade dos cananeus? Não é porque lhe falta poder, não é porque lhe falta capacidade, não é porque Deus não controla as coisas, mas é porque Deus quer nos dar aulas do que é espiritualidade. E espiritualidade não é construída só em pedir. A espiritualidade autêntica, ela passa por uma autoanálise contínua. Por que seu filho está dando esse trabalho todo? Ah, pastor, estou orando a Deus, para Deus mudar a vida dele. Mas você não exerce duas coisas dentro de casa, nem amor nem autoridade. Porque não adianta só autoridade. Tem que ter também amor. A mesma mão que bate, tem que ser a mesma mão que afaga. Não é ser mão só para bater. Porque senão essa relação fica uma relação estranha. Do pai que diz que ama, mas nunca demonstra numa ação. Da mãe que diz que ama, mas não consegue transformar o seu amor em atitudes. Já parou para pensar nisso? Talvez o problema que você está enfrentando em casa, está precisando de uma mudança, não na vida do outro somente, mas uma mudança em você. Jesus diz, olha aonde vocês caíram. Dá uma olhadinha lá para trás e faz uma autoanálise do que aconteceu com vocês. Perceba todo o processo da queda. Analise
tudo o que convergiu para que você esfriasse na fé. As amizades, a faculdade. Nunca vi tanta gente de mau caráter como eu vi em faculdade. Pessoas acham, eu vou para a faculdade, todo mundo, olha, gente inteligente, meu nível vai ser outro, vou melhorar. Não é bem assim. Isso é mito. É mito. Nós temos que aprender a ver de uma forma muito clara o que causou para nós as quedas. Foi a sua imprudência? Foi a sua falta de percepção dos sinais? Você está dirigindo numa estrada que você não conhece bem, e aí você não observou tão bem a estrada, você não conhece bem, mas não está observando as placas e sinais. Será que não é isso que está faltando na tua vida? Estamos aí em pleno mês de fevereiro, né? E há um mês e pouco atrás, muita gente começou a fazer promessa. Eu prometo, Jesus, que eu vou emagrecer. Ó Deus falando aí, ó. Pela risada Deus falou aí. Eu vou emagrecer. Eu vou para a escola dominical. Eu vou ler a Bíblia, Senhor, pelo menos uma vez na vida que seja, toda. Porque eu sou crente há 20 anos, mas nunca li a Bíblia toda. Se você é crente há 20 anos e nunca leu a Bíblia toda, você está com uma dificuldade muito grande de expressar o seu amor a Deus. Porque é exatamente através desse livro que Deus explica como se relaciona com você. Alguém já viu? Alguém recebeu um e-mail de uma pessoa que ama? O e-mail de 20 páginas, em um Word. Sabe aquele negócio violento, 20 páginas. E aí você lê somente 2 linhas e dizer, não vou ler o resto não. Ninguém faz isso. Quando você recebe uma mensagem de alguém que você ama, você tem curiosidade de saber o que ela pensa. Amém? Mas já percebeu, irmãos, que a igreja, às vezes, nós expressamos o que temos de pior e não o que temos de melhor? Lá no trabalho, se o seu chefe chegar segunda-feira, eu espero que ele não diga isso para você na segunda, mas se ele chegar na segunda-feira e falar, olha, daqui para frente, o uniforme da empresa aqui, até o pessoal do escritório, blusa laranja, calça verde, sapato lilás e boina preta. Não sei onde é que eu pensei em boina agora, fui longe. Chapeuzinho preto. Todo mundo da empresa. Você vai reclamar com o seu gerente, você vai brigar com ele mesmo. Você vai dar uns tapas na mesa e vai dizer, olha, eu quero ir embora, é isso? Não. Você vai se submeter, afinal de contas, o que é um mísero uniforme diante das suas necessidades profissionais, diante das contas que você tem que pagar, não é isso? Agora vamos para o lado da igreja. Põe o pessoal da recepção da igreja e determina uma cor de roupa para você ver. Não sei aqui, pessoal, mas eu já vi coisa feia. Todo mundo quer dizer a cor que gosta. Todo mundo quer determinar a cor que prefere.
Todo mundo quer dizer, olha, eu prefiro essa, não aquela. Ah, pastor, essa blusa é ridícula. Quem foi a irmã cafona que deu essa ideia, pastor? Sobra sempre uma mulher. Porque o homem não liga muito para a roupa não, pessoal. Quem liga para a roupa é mulher. O homem não liga muito para essas coisas. Mulher lembra de detalhe de roupa que só a graça de Deus. O que Deus não percebe na roupa do outro, a mulher percebe. Principalmente se for outra mulher. Você não chega atrasado na faculdade. Você não chega atrasado no seu emprego. Você não chega atrasado em outros compromissos de responsabilidade. Você tem uma entrevista segunda-feira do emprego. Eu duvido que você vai se atrasar. Você vai acordar mais cedo, você vai pensar em todas as variantes da vida. Vai que tem um trânsito, vai que tomba um ônibus. Alguma coisa aconteceu, um meteoro que ia cair em 2050, mas mudou a rota, inventou de cair aqui perto. Você vai pensar em tudo, mas você não vai se atrasar. Por quê? Porque você está fazendo uma análise dos seus passos. Por que nós não somos assim na fé? Será que nós não amamos mais a faculdade do que Jesus? Será que nós não amamos mais o nosso emprego do que Cristo? Eu me lembro quando eu trabalhava no aeroporto de São Paulo, aeroporto internacional, trabalhei lá há vários anos, e eu trabalhei num período de 10 da noite às 6 da manhã, até antes de mudar para esse horário, eu nunca tinha perdido uma noite completa de sono na minha vida, nunca tinha perdido. Esse negócio de fim de ano, passar a noite todo acordado, eu sempre falei, eu não sou coruja, passar a noite toda acordado. Fim de ano, bico não. Passou 00:05, 00:30, vai chegando 00:45, eu já estou buscando um lugar para ir dormir. Passo a noite toda acordado não. E aí eu fiquei pensando, tenho que mudar para a noite, tenho que trabalhar, porque eu tenho necessidades financeiras. Estava há pouco tempo casado, precisávamos de algumas coisas. E eu pensei, não vou me adaptar muito nesse horário, mas, incrivelmente, Deus me deu tanta graça, que eu trabalhei, perdi tantas noites de sono, e não ficava mal, não tinha problema nenhum, graças a Deus. Mas, uma coisa eu pus no meu coração quando eu mudei de horário, porque eu mudei de horário por uma necessidade financeira minha e da minha família. Mas, o que eu fazia? Eu saía do aeroporto, terminava às 6 horas, 7 da manhã eu estava em casa. Pegava o ônibus da empresa, 7 da manhã eu estava em casa. Caía na cama, colocava o relógio para despertar, 8 horas. Sabe para quê? Para estar na igreja, na escola dominical, 9 da manhã. Sabe por que eu fazia isso? Porque muitas vezes, quando eu terminava o meu período de trabalho, depois de ter passado uma noite toda acordado, de 10 da noite a 6 da manhã, um chefe chegava e perguntava, você não quer ficar até 2 da tarde? Faltou algumas pessoas, você poderia nos ajudar? E quantas vezes eu falei sim? E aí vinha na minha cabeça isso, se para ganhar dinheiro, depois de uma noite toda acordada eu disse sim, por que para ir para a escola dominical eu vou encontrar desculpas? Irmãos, independente de que eu fosse ou não o professor naquela manhã. Ah, pastor, o senhor ia porque o senhor era professor. De fato eu era professor. Mas muitas vezes tinha um outro professor dando aula
E eu ia, sentava lá, como qualquer aluno, e assistia a aula do meu professor. Depois de ter passado uma noite toda acordado. Ah, pastor, o senhor é crente mesmo. Não, não é porque eu sou crente mesmo, não, irmãos. Não é só isso, não. É principalmente porque Jesus é bom. Começa a olhar um pouquinho para trás. Faz uma autoanálise do que Jesus já fez por você. E pergunte a você mesmo: será que eu não tenho uma ausência de autoanálise da minha espiritualidade? Está faltando isso em mim? Será que eu não me acostumei com a igreja? Será que eu não venho para a igreja no automático? Será que os meus anos de fé, nascido dentro de uma família cristã, isso não está me empurrando para a igreja, sem eu perceber que me tornei um mero religioso? Pense sobre isso. Você já imaginou que as pessoas com quem Jesus teve os maiores problemas não foram os cobradores de impostos, que cobravam impostos exorbitantes para ganhar uma boa parte, roubar do seu compatriota judeu? Não foi recriminado pelos leprosos, que eram totalmente rejeitados dentro da sociedade judaica por causa da doença que carregavam. Não foram pelas mulheres que precisava de duas para dar o testemunho equivalente a de um homem. Chegasse no tribunal, uma mulher fosse testemunha contra um homem, o homem sempre ganharia. Muitas delas seguiram Jesus. Jesus teve os maiores problemas do seu ministério com os religiosos, porque a religião tem por trás de si também isso, essa capacidade de que, se nós não refletirmos continuamente, nos tornarmos alienados da vida. Todo mundo vai para a igreja no stand-by, no automático, se não tomar cuidado em fazer uma análise pessoal. Jesus reprova essa igreja porque falta nela isso. Ela está vivendo a cada dia sem refletir o que deve ser feito, o porquê que ela chegou naquele estado de coisas. E a terceira e última prática que promove a letargia da igreja é a ignorância sobre a natureza da permanência da igreja estabelecida por Cristo. Olha, Jesus diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E lá no capítulo 1, o candeeiro é a igreja. Se você for a Éfeso hoje, o que você vai encontrar são ruínas de um prédio construído lá no período do 5º século, 4º para o 5º século, aonde você vai conhecer um pouco da história da igreja lá. Mas você não encontra mais, Éfeso hoje fica na Turquia, você não encontra mais uma esfera de espiritualidade cristã forte. Parece que Éfeso não ouviu bem a voz de Jesus. Ele disse: arrepende-te, senão moverei do teu lugar o teu candeeiro. Tem gente que pensa, irmãos, que porque Jesus disse que a igreja dele ia permanecer até que ele viesse, que Jesus estava falando de igreja local.
ignorância sobre a natureza da permanência da igreja estabelecida por Cristo. Jesus fez uma promessa de permanência universal e não local da sua igreja sobre a terra. Igreja local fecha. Comunidades que outrora eram fortes, sucumbiram na fé e se enfraqueceram totalmente até se extinguir. Igrejas que antes surgiram com propósitos muito bons e firmes, gradativamente perderam também esses propósitos até acabarem. A história toda conta isso. Quando Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, se despedindo dos seus discípulos, e aqueles discípulos representativamente são a igreja de Cristo. Ele está falando da marcha da igreja universal, não a do reino de Deus. A marcha da igreja invisível de Jesus, constituída das pessoas que amam ao Senhor, em todo lugar, e muitas delas das quais nunca teve uma função na igreja local, porque não deu tempo. O que Jesus está falando, quando Ele faz essa promessa para a igreja, Ele está dizendo para mim e para você, que existe uma marcha triunfante, apesar de muitas vezes, ao nível local, pensarmos que a igreja está falida. A gente não tem essa impressão? Estava falando com o pastor Natanael hoje, não é isso, pastor? Essa impressão que a gente tem, de que as coisas estão indo muito ruim. E não é que não estão, elas estão indo ruim. Mas não se preocupe, tudo está debaixo do controle divino. Deus é o Deus que não perdeu o controle do universo. Deus é o Deus que não perdeu o controle da história. Não esqueça disso. Vivemos num país com várias crises sociais, escândalo sobre escândalo, dá vergonha de ser brasileiro. Um dia eu estava na França, tinha levado um grupo bem grande de brasileiros para lá, e aí eu estava com uma bandeirinha, bandeirinha do Brasil, olha o mico, lá em Paris com a bandeirinha do Brasil. Estava na saída do Finger, no aeroporto Charles de Gaulle. Estava esperando um grupo, muita gente dentro do voo da Air France. E aí eu tinha marcado com eles um determinado lugar para nós nos organizarmos, para fazermos um tour na cidade. E aí, estou com a bandeirinha lá, passa um brasileiro, carioca, pelo sotaque. Ô meu, você está pagando este mico aí sozinho? Eu olhei, não, tem uns 40 e poucas pessoas aí, 45 se não me engano, era um grupo grande. Tem mais 45 pagando comigo. Ele disse, então meu, aí dá para pagar este mico. Às vezes, irmãos, nós perdemos o nosso senso daquilo que Deus quer realizar em nós. E aí começamos a olhar a igreja a nível de uma coisa tão pequena. Reduzimos tanto a igreja que perdemos a noção do quanto o Senhor da igreja quer realizar por nós, em nós, através de nós. A igreja é muito maior do que você imagina. Ela é muito maior do que a sua mente e a minha mente. A igreja é um projeto divino de Deus, trazido a esse mundo, para ser através dela que pecadores perdidos, irremediavelmente, possam se reconciliar com Deus através do sangue de Cristo. Isso é o nosso papel. Não permita que as friezas de relacionamentos interpessoais, que a ausência de autoanálise contínua da tua espiritualidade
e que a ignorância sobre a natureza da permanência da igreja estabelecida por Cristo façam com que você deixe de amar. Todos os dias, nutra a sua fé. Leia a palavra mais. Ore. Reflita sobre quem você é. Não tenha um conceito errado de quem você é. Julga-te a ti mesmo. Analise quem você é. Faça uma análise. Quais áreas você precisa mudar? O que você precisa fazer? Ignorância, irmãos. Achar que a igreja de Jesus, sempre, a igreja local, sempre vai permanecer até que o Senhor venha. A história mostra algo totalmente contrário a isso. Comunidades inteiras que sucumbiram, porque não compreenderam o que significava esta palavra de Jesus, quando disse: estou convosco todos os dias. Jesus é um Deus que ama, Ele nos ama, Ele foi a expressão máxima do amor de Deus entre os homens, mas Jesus também é aquele que pune, castiga, repreende, porque Ele é o justo. Que nós possamos, como igreja do Senhor, nesse 23º aniversário, lembrar dessa igreja, que tinha só uma única reprovação, mas essa reprovação era uma reprovação numa área tão profunda da espiritualidade, era um buraco tão grande na espiritualidade da igreja, que a levou a ser removida daquele lugar, daquele local. Não permita que o que você conquistou até aqui seja roubado por ninguém. Não deixe que aquilo pelo qual você tanto se esforçou morra e acabe aqui. Que cada um de nós, como crentes em Cristo, que cada um de nós, como homens e mulheres, que um dia, de forma espontânea, movido pelo Espírito, responderam ao chamado divino, possamos ter esta consciência. Interessante que às vezes nós esquecemos, irmãos, o que significa igreja na Bíblia. Igreja é comunidade. O conceito de igreja, paredes, não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de igreja é comunidade, é gente. Quando vocês não estão aqui, a igreja não está aqui. De forma que quando vocês chegam, a igreja chega. De forma que eu não vou para a igreja, mas eu vou estar com a igreja. Eu vou estar com a igreja. Não é que eu vou para a igreja. Compreender isso. Compreender este papel fundamental da igreja de Cristo, para a qual você foi chamado. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas.